Bom, agora dicas sobre estrutura, né? A gente está fazendo aqui para quem pegou este vídeo andando uma série de dicas para quem precisa saber sobre discursivas, estando você já caminhando aí nos concursos públicos ou você começando essa sua batalha, tá bom? Sobre a estrutura do texto, pessoal, é o seguinte: nem todo texto segue a mesma estrutura. Nem toda banca, eu estudo para o CESP, CESP e Sebrasp pegou um tempo, é sempre a mesma estrutura, não. Muda muito. Vamos lá. Redação, por exemplo, tá certo? Se eu pegar uma redação sobre atualidade, o que vem na cabeça das pessoas? Introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Isso aqui é uma redação padrão. Tudo bem? É uma redação que lembra, por exemplo, o Enem. Porém, em concurso público isso não funciona dessa forma, não é assim que funciona. Primeiro, algumas pessoas perguntam, tem que colocar título, professora? Gente, título depende da seguinte situação. Se lá no caderno de provas a banca pedir, você tem que colocar. Se no edital a banca pedir, você tem que colocar. Se a banca ficar silente, ou seja, ela não falou nada, não coloque. Porque não precisa mesmo, tá bom? Por exemplo, o Instituto Selecom não fala nada no edital, chega na hora da prova, o aluno se depara com aquele pedido de título. Então, por exemplo, a gente está dando aula para o pessoal no momento que eu gravo aqui para PPMG. A gente já treina com o título. Por quê? Porque eu já sei para o meu aluno não ter surpresa. Ele já chega e já entrega o que a banca já quer dele, ele não se atrapalha, ele não vai ficar na hora questionando se tem ponto final, se não tem, essa história toda, tá? Então, tomar cuidado com isso. Se você pegar, por exemplo, uma peça técnica, tem título? Depende. Por exemplo, o Sebrasp, que é a banca que mais faz peças técnicas no momento, para a área de controle principalmente, no concurso do MPCPA e no concurso do TCE Rio, para um dos cargos, ao trazer uma estrutura seccionada, a banca pediu o título. Coisa que ela não pedia, ela pediu. Então, é claro que ela deu um título pronto, mas teve muita gente que nem viu aquilo. Não é? Chega na hora da prova, aquilo que você não treinou, ou vai te deixar mais ansioso, não é? Ou vai te deixar. Ou você vai acertar porque prestou atenção, ou simplesmente você perdeu tempo, perdeu ponto, tá? Então acontece isso, certo? Mas eu vou voltar a falar aqui da redação, depois eu falo sobre a estrutura desses outros elementos. Uma redação comum, como é que fica no concurso? Gente, introdução, desenvolvimento, 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 conclusão. O que é isso? Introdução. Determinadas bancas vão gastar 2 desenvolvimentos apenas. Outras vão exigir 3. Depende do critério avaliativo que está em jogo. Por exemplo, a Consuplan tem um critério avaliativo e que a argumentação é o primeiro elemento do jogo. Então, quanto mais desenvolvimento tem numa redação sobre conhecimentos atuais para a Consuplan, melhor é. A FGV, a mesma coisa. Sesgran Rio, né? RBO, VUNESP, nem tanto desenvolvimento, mas coesão. Então, quanto mais coeso, ou seja, mais juntinho, melhor. Então, menos desenvolvimento. Mas veja que um desenvolvimento só em concurso não pode, porque o concurso estuda a ampliação da introdução. Eles trabalham com a técnica da ampliação da introdução, todas as bancas, numa redação, certo? E se eu tenho uma redação modelo Sebrasp Profa? Aí, cada parágrafo corresponde a cada item, certo? Que a banca trouxe para você, cada item temático. Perfeito? Às vezes o Instituto AOCP trabalha com itens temáticos também, então tem a mesma coisa, cada parágrafo responde a um item temático. E ainda assim, quando eu penso em Sebrasp, às vezes o aluno me pergunta assim, prof, e se um parágrafo estiver muito extenso, eu posso desdobrar, formular outro parágrafo? Eu já falo, olha, depende da temporada, pois nós estamos numa temporada em que a banca não aceita a fragmentação, desde 2018 ela não tem aceitado. A gente notou isso principalmente no concurso do TCE Minas, que não era nem redação comum, era uma questão, tá? E a banca pediu, numa das questões do TCE Minas, para se falar sobre as competências privativas do Tribunal de Contas da União. Aquilo era uma coisa imensa, dava uns 30 linhas, ocupava uns 30 linhas, e era um parágrafo. E o aluno que fragmentou, a tendência dos alunos que fragmentaram era perder nota em apresentação. Tá bom? A banca deixa escapar um ou outro, mas em geral ela vai tirar nota de apresentação, tá? Então, chamando a atenção aqui foi um pouquinho da redação. E uma questão de conhecimento específico, assim, comum, profa?
Como é que fica a divisão? Gente, por assunto. Na questão, você pega uma banca como Fundatec, por exemplo, que é uma banca do Sul, né? Ela dá um comando único. Então, é um parágrafo para cada parte referente àquele comando. Cada pede atos administrativos, aí você faz um parágrafo para o conceito de atos, um parágrafo para os requisitos, um parágrafo para os tipos de atos administrativos que são nulos, anuláveis, etc. Tá certo? Então, você vai descascando o abacaxi, tá certo? Vai descascando a cebola em camadas, melhor dizendo, tá? Ou seja, por assunto. Se eu já pego uma questão, não é? Modelo FCC, modelo Sebrasp, modelo FGV, que tem lá por itens, um parágrafo por itens. A FGV me permite dividir, Júnior, o parágrafo melhor? Permite. A FCC permite? Permite. Quem não permite, por enquanto? Sebrasp. Se ela te deu um item, o item pode ocupar umas 20 linhas, é isso mesmo que ela vai fazer. Mas na FGV você pode colocar 10 de 10. Então, a estrutura depende, como eu digo sempre para vocês, da banca, da temporada da banca, porque mudam coordenadores de correção, a gente sabe disso, né? Você tem os editais, que às vezes trazem alguma mudança no processo de avaliação, tá? Então tem toda essa questão envolvida. Tudo bem? Então, temos aqui a questão da estrutura. Os estudos de caso, como é que é a estrutura de um estudo de caso? Eu preciso de introdução ou não, prof? Geralmente não, tá, gente? Geralmente não. Porque o estudo de caso, cada questão que a banca pergunta, basta você trabalhar igual esse ciclo aqui. Resposta objetiva, a resposta objetiva, fundamentação, depois volta ao estudo de caso. Nós chamamos de ciclo completo, é como se você ficasse voltando, tá? Os estudos de caso são meio repetitivos mesmo, para qualquer banca. É assim. As peças. Como é que é a estrutura de uma peça técnica, por exemplo, na área de controle? Depende de cada banca. Por exemplo, tem banca, vou pegar aqui, ó. Sebrasp, por exemplo. Tem banca que esta peça não passará de uma dissertação, ou seja, um texto explicativo. Dissertação, gente, é explicação. Tanto que tem dissertação sobre conhecimentos atuais e dissertação sobre conhecimentos específicos. Isso não tem problema. Você pode explicar uma coisa atual como pode explicar uma coisa específica, tá? A dissertação não é gênero. Então, você daria uma explicação. Então, para o Sebrasp, a peça pode ser uma dissertação comum, tá? Como pode ser também uma dissertação, pode ser também uma peça seccionada. Houve 2 concursos em que o Sebrasp fez isso. O concurso do MPCPA, o concurso do TCE Rio, para um dos cargos ou 2 daqueles cargos, a banca, para algumas pessoas, ela pediu, olha, eu quero o relatório, eu quero aqui a análise dos fatos, quero um voto, então fez isso, certo? A FCC raramente secciona, quando secciona é muito clara, muito transparente em tudo que ela quer, tá bom? Então não vejo muitos problemas nesse sentido. Já a FGV costuma transformar tudo num texto comum, tá certo? Uma dissertação comum. É a banca que vai trabalhar com estrutura mais simples e vai aceitar, mesmo que você varie a estrutura, a banca não é de tirar pontos porque o aluno variou a estrutura de uma peça técnica, não é da natureza dessa banca. Embora no momento em que eu fale, a gente não tem ainda, não é? Lógico, estou falando de peças no série administrativa, tá, gente? Que peças jurídicas são peças que seguem rituais praticamente processuais, tá bom? Aí é outra história. As peças da área de controle, da área de seja controle interno, controle externo, etc. Então isso é bem tranquilo para a FGV, isso é muito segredo, certo? Eu pego uma banca pequena, uma RBO da vida, vai fazer o ISS de BH, por exemplo. Questões simples, bem diretas, basta você dar resposta objetiva e fundamentar. Tá bom? Sem muito problema. Então a estrutura depende de cada banca. Se você me segue aqui no canal, você vai vendo que essa macroestrutura depende de cada edital, cada banca, e costumo trazer exemplo para comentar com vocês, tá bom? Eu vou pro próximo bloco porque eu vou comentar a gramática e a parte do aspecto da redação, tá bom, pessoal?